Eu sou Jéssica Nascimento, estamos começando o Assunto a Gestão, um programa que mostra as ações que são feitas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje a gente vai falar sobre a gestão das águas na Amazônia. A UFRR realiza entre 9 e 12 de dezembro o 5º Seminário de Gestão de Bacias Hidrográficas. Então, para falar sobre esse evento, estão aqui conosco no nosso estúdio o professor Pedro Alves da Silva Filho, que é coordenador-geral do seminário, e a Luana Melo Marques Madruga, que é mestranda do programa Prof. Água, e também está na coordenação do evento. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem nosso convite de participar do Assunto à Gestão. Muito obrigada a todos que nos recebem. Eu agradeço o convite aqui da TV Universitária, e eu acho que é o momento também da gente fazer a divulgação mais aberta para o público, né, que a TV Universitária tem um alcance muito maior, e a gente está aqui para detalhar mais o evento, falar um pouco do evento, mostrar o que a gente vai trazer para esse evento, que é o 5º Seminário de Gestão de Bacias Hidrográficas, que, como você falou, vai ocorrer no período de 9 a 12 de dezembro, a próxima semana, de terça a sexta-feira. Muito bom, professor. Luana, já começa explicando para a gente, então, né? Essa é a 5ª edição, como o senhor acabou de falar. Qual é o objetivo central desse seminário? Por que ele é tão importante, principalmente nessa região que a gente vive, né, na região amazônica? Olha, o 5º Seminário de Gestão, aliás, o Seminário de Gestão está na 5ª edição. E o mestrado Prof. Água, ele tem 2 eventos que eles se revezam a cada 2 anos. Tem os seminários de gestão de bacias hidrográficas e as semanas ambientais. O ano passado a gente teve a 2ª Semana Ambiental da Amazônia, e esse ano a gente está no 5º Seminário de Gestão de Bacias Hidrográficas. Então, todos eles têm um propósito de trazer a temática ambiental voltada para a região amazônica. E como o Prof. Água ele trabalha com a temática água e recursos hídricos, a gente trouxe para essa edição a temática de poluição e escassez hídrica na Amazônia brasileira. Então, é uma temática muito boa, que está em voga, que está no cenário atual. A gente vai trazer essa discussão. E o evento ele tem um propósito de todos os anos, a gente trazer as turmas que ingressam, né, para eles ficarem à frente da organização do evento. Então, esse ano a gente está com a turma de 2025, e eles estão trabalhando desde a entrada, que eles entraram em agosto desse ano. A gente está no planejamento, e agora o evento era para ter ocorrido em outubro, mas devido à entrada muito tardia dos alunos, a gente acabou esticando para dezembro, para ter um planejamento mais dilatado, com prazo de dilatação maior. Aí eu passo para a Luana falar um pouco do evento, né, Luana? Fica à vontade aí também. Muito obrigada. É importante, né, a gente trazer esse debate de poluição e escassez, porque a gente tem um cenário aqui muito rico em água quando a gente fala na região amazônica, comparado a outras regiões brasileiras. Mas qual é a qualidade dessa água? E esse evento também é para aproximar a comunidade, pessoas que têm interesse no assunto, a se aproximar dos debates acadêmicos. Afinal, a água é para todos, é um direito, todo mundo tem esse direito de acessar água de qualidade, mas será que como está a qualidade dessa água? Como é que a gente pode trazer? Para não ficar somente mestrandos e graduandos em um círculo fechado, falando sobre esses assuntos, mas trazer para a comunidade, para a gente mostrar o que nós fazemos de pesquisas nessas áreas, quais são as importâncias. Será que a água ela simplesmente brota na torneira? De onde vem o percurso que ela chega? Como é que é feito isso? Trazer todo mundo para participar disso. Afinal, não existe nada que se faça sozinho. Então, a comunidade é parte importantíssima disso, e ela só consegue contribuir quando ela sabe da importância disso. Luana, e também é interessante, pegando um gancho na tua fala, e é interessante a gente abordar, porque quando se fala da questão amazônica, a gente já coloca lá no pensamento que é uma região que tem uma certa segurança hídrica, né, uma fartura, uma abundância. E hoje a gente vem passando por esses eventos climáticos extremos que a gente nunca tinha passado por um cenário que a gente vem vivendo a cada ano, que é a escassez hídrica na Amazônia.
entendeu? Então, a temática desse ano, a gente trouxe com o propósito de discutir a questão da poluição e a questão da escassez hídrica na região amazônica, que são dois temas que estão bem recorrentes na nossa região, entendeu? Como a Luana falou, a questão da poluição, né, nas grandes capitais, nas capitais da região norte. Aqui em Roraima também a gente já tem esse cenário de poluição, o Rio Branco está aí, né? E as outras cidades da região norte também, elas lançam esgoto, não só esgoto doméstico, mas esgoto industrial. Alguns rios vêm sofrendo com essa questão da poluição hídrica e também a questão da escassez, né, Luana, que é uma coisa muito impactante, que está sendo muito corriqueiro nos dias anteriores. E como o senhor mencionou, as mudanças climáticas, né, têm trazendo extremos realmente que merecem um alerta, uma atenção. A seca aqui na Amazônia, inundações na região sul do país, até a ocorrência de furacões, né? Como que o seminário pretende abordar essas mudanças e os impactos nas bacias hidrográficas? Olha, a gente está com uma programação bem vasta, né, para ser discutida nesses 4 dias do evento. A gente começa exatamente no primeiro dia com 7 minicursos. Esses minicursos eles vão dialogar com a questão, desde a questão de formação de comitês de bacias, a questão de transporte de sedimentos, poluição das águas por microplásticos. E nos dias seguintes a gente tem painéis que vai estar discutindo a questão dos eventos climáticos extremos, aí tem outro painel que vai estar discutindo a questão da poluição das águas e escassez hídrica na Amazônia, que é o tema central do nosso evento. E, paralelamente, a gente vai estar com uma série de palestras, mesas redondas, que vão estar dialogando com a temática proposta do evento. E, no segundo dia, a gente tem um evento bem interessante, que é a apresentação das propostas, né, de pesquisas pelos ingressos, pela turma que entrou agora em 2025. Aí a gente está com 6 convidados externos que estão vindo para cá, convidado da UERJ, do Amazonas. A gente vai estar com a presença da superintendente da ANA, a superintendente adjunta da ANA, que vem fazer a abertura. Que é a Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas. E a gente vai estar dialogando nesses 4 dias com essas temáticas, né? A questão da escassez hídrica e a questão da poluição hídrica. E detalhando um pouquinho mais a programação, Lana, houve período, né, para submissão de trabalhos? Quais foram as áreas temáticas que as pessoas que tiveram interesse poderiam submeter esses trabalhos? O que é que vai ser trabalhado nessa questão da apresentação, né, dos trabalhos? O nosso seminário, ele abriu para submissões em 4 áreas. Através dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, os instrumentos da legislação estadual de recursos hídricos, afinal, a gente tem uma federal, uma estadual, também sobre a parte de gestão e governanças das águas e a parte de saneamento, que é importantíssima quando a gente fala de poluição. Então, a gente teve essas 4 áreas que tiveram contribuições em todas elas, com pesquisas não só aqui, falando sobre o contexto de Roraima, mas de outros lugares também do país. Tá bem interessante essa parte. E a programação também tem os minicursos, né? Pode Sim. detalhar alguns deles, quais as áreas que vão ser trabalhadas nesses minicursos, os temas deles? Com certeza. A gente está trabalhando com vários pontos, como o professor mesmo disse. Desde identificação do problema, quando a gente fala, por exemplo, de poluição por microplástico, que ele é um tema que está ascendendo, né? A gente está falando mais sobre o problema dos plásticos nos recursos hídricos, mas também a gente está falando sobre soluções. Por exemplo, a elaboração de planos de áreas degradadas. Como é que a gente recupera essas áreas? Como são os procedimentos? Quais são os profissionais que podem estar fazendo? A gente também vai abordar isso. A questão de empreendedorismo na área de recursos hídricos, para trazer os profissionais que estão se formando, para que eles possam empreender e gerar empregos aqui nessa área. Nós também vamos trazer A parte de barragens. A parte de barragens, de segurança de barragens.
E como você mesmo falou antes sobre eventos extremos, que aqui nós estamos vivendo um cenário e no sul do país estamos vivendo outros, virão professores do sul também para palestrar aqui, para trazer esse contraste de realidade. Então, todos esses pontos citados vão estar lá disponíveis. A gente vai oferecer 7 minicursos durante o dia 9, que serão 3 ofertados pela manhã e 4 pela tarde. Também ainda estão disponíveis para inscrição. Isso que eu ia perguntar. Quem quiser participar do evento, não dá mais tempo de submeter trabalho, mas pode se inscrever no evento, participar das palestras e dos minicursos que estão sendo realizados. Como que faz a inscrição? A gente está com a plataforma na Even3. No nosso Instagram do Prof. Água, ele já tem lá um link de inscrição para você participar do evento, e dentro do evento você pode escolher quais minicursos você pode participar. E precisa pagar alguma taxa? Não, nós queremos aproximar a comunidade disso, e, por isso, deixamos totalmente gratuito. E, Jéssica, é interessante também, porque os trabalhos que vão ser apresentados, os resumos expandidos, ele tem autores que vão apresentar em outros estados do país. Ele tem o formato híbrido, entendeu? Tem uns que vão apresentar presencial aqui e tem outros que vão apresentar de forma remota. Muito bom, porque abre espaço para uma diversidade de temas e de pessoas interessadas participarem. Né? E o evento ele tem uma característica de um evento regional, porque não é só de Roraima, né, Exatamente. Eluana? Ele atende toda a nossa região norte, entendeu? Então, a gente tem alguns participantes de outros estados que vão estar apresentando trabalhos no nosso evento também, que é uma coisa bem interessante. E falando sobre essas pessoas convidadas, né, que vão participar do evento, quem são, quem que vocês podem... Olha, a gente está trazendo 2 convidados da UERJ, né? Eles são professores do próprio Prof. Água, e tem um que especialista em desastres naturais, inclusive ele vem fazer um curso sobre desastres naturais, e também vai estar abordando palestras falando de eventos extremos que envolva a temática de desastres naturais também. Vai mostrar alguns cenários do Rio de Janeiro e outras questões voltadas também para o norte. Ele vai estar trazendo essa abordagem. E temos também outro convidado, que é lá da UERJ, que é o professor... Nossa, esqueci até o nome. Ele também vem falar da questão de barragens, é especialista em barragens de terra e barragens de rejeitos. Ele vai ministrar um minicurso com essa temática e também vai estar apresentando palestras, painéis que envolvam essa temática também. Temos também convidados da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, que um vem falar da questão dos microplásticos, e o outro vem falar da questão da formação dos comitês de bacias. Aí, no nosso primeiro dia, a gente vai estar também com uma reunião junto com a FEMAR, é um eventozinho paralelo ao evento do Prof. Água, onde a gente vai estar discutindo a questão da formação dos comitês de bacias, entendeu? Que é uma problemática muito séria que a gente tem aqui no Estado. A gente tem uma lei de 2007, e de lá para cá, o Estado não avançou em nada na formação dos comitês de bacias. A gente tem um plano estadual de recursos hídricos, esse plano ele conseguiu passar esses 15 anos de forma imperceptível. A gente que é do próprio Prof. Água, a gente não tem acesso a esse plano estadual de recursos hídricos. E essa palestrante, essa convidada que vai vir da ANA, Agência Nacional de Águas, ela vai estar falando dessa importância, entendeu? E a própria FEMAR vai estar colocando os problemas de por que ainda não foi implementado os comitês de bacias, que eu acho que é uma temática. E qual a importância desses comitês, professor? Olha, a importância de formação dos comitês... Está nos ouvindo. Olha, qual é a importância dos comitês de bacias? Eu vou colocar um exemplo assim que eu coloco sempre em sala de aula, quando eu ministro a disciplina de instrumentos, que as pessoas conseguem captar de imediato. Hoje, a gente sabe que a água que... Uma boa parte da quantidade da água que é ofertada aqui em Boa Vista, ela vem do Rio Branco, né? A CAE, ela capta a água do Rio Branco, ela faz o tratamento e depois ela vende para a população, para algumas regiões daqui de Boa Vista. E as outras regiões de Boa Vista, ela capta a água do
do lençol freático, através de poços. Então, todas essas águas que são comercializadas pela própria CAE, a própria CAE ela não paga nenhum tostão pela captação. E também não paga nem um tostão pelo lançamento de esgoto no Rio Branco. Então, se nós tivéssemos os comitês de bacias implementados aqui no Estado, aqui em Boa Vista, principalmente, a gente ia ter um controle, entendeu? A gente ia estar podendo fazer a cobrança de toda a captação de água, seja do Rio Branco, seja de poços, e assim a gente ia estar dando vida para os corpos hídricos que integram aquela bacia. Porque hoje a CAE lança o esgoto no Rio Branco, não é feito nenhum monitoramento para verificar a qualidade da água que é lançada lá, que é captada. E a gente sabe que hoje os tratamentos de esgoto, eles só removem matéria orgânica e nutrientes. Entendeu? As estações de tratamento de esgoto, elas removem matéria orgânica, nutrientes e patógenos. Mas elas não removem as cargas de fármaco. Hoje a gente vive num cenário muito gigantesco das pessoas tomarem remédios de forma muito acentuada. E toda essa carga de medicação, esses fármacos, que são jogados dentro da rede de coletora de esgoto, eles vão parar lá dentro dos corpos hídricos. E as nossas estações de tratamento de esgoto, elas não tratam isso. Entendeu? Então, se a CAE lança o esgoto lá e ela capta a água depois para servir para a população, então, se o rio ele não tiver um poder de autodepuração, de diluir aquela água, a gente vai estar, num futuro bem próximo, aí, com uma série de problemas ambientais, né, Luana? Sim, E de saúde. E de saúde pública. E os comitês ele têm essa regulação e a governança de fazer essa fiscalização. Muito bom, a gente vai aprofundar mais essa discussão daqui a pouco, vai a um breve intervalo agora, mas volta já já, fica com a gente. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Pedro Filho e com a mestranda Luana Madruga sobre o 5º Seminário de Gestão de Bacias Hidrográficas, que será realizado na próxima semana na UFRR. Bom, o seminário é uma realização do Profiágua, né, que é o mestrado desenvolvido na universidade. Qual tem sido o papel desse programa, professor, de mestrado, na formação de profissionais voltados à gestão das águas aqui no nosso estado e na região como um todo? Esse é um programa em rede também, né, que não é só aqui em Roraima, tem em vários outros estados do país. Olha, o Profiágua é um programa, é um mestrado profissional. Ele hoje está atendendo 26 estados, né? Aliás, 26 estados e o Distrito Federal. A gente só está com uma ausência de implantação do Profiágua no Acre. É o único estado ainda que não avançou de se ter o Profiágua lá. Os demais estados todos têm. É o maior mestrado em rede do país e é um mestrado que dialoga com as questões de recursos hídricos. É importante essa temática. Por que é importante? Porque, como eu falei no bloco anterior, a questão da formação dos comitês de bacias, a gente está na 5ª turma de formação de mestrandos do Profiágua, e o propósito de formar esses profissionais em mestre em gestão e regulação, em recursos hídricos, é capacitar eles para, futuramente, eles implementarem os comitês de bacias. Então, esse foi um propósito da ANA, porque o mestrado é em parceria com a Agência Nacional de Águas, o FRR e a própria ANA, para treinar profissionais, para futuramente a gente ter mão de obra qualificada para estar elaborando esses planos de recursos hídricos, como também os comitês de bacias hidrográficas. Porque eu lembro que em 2018, quando foi
feita a primeira seletiva aqui no Estado para o mestrado Profiágua, a própria ANA, ela solicitou da agência, aliás, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, né, a implementação e a criação desse mestrado para capacitar profissionais para a gente estar implementando e formar e criar esses comitês de bacias. Então, a gente está com a 5ª turma, a gente praticamente não avançou quase nada. Todas as turmas elas têm esse viés aí, olha, a gente vai formar o primeiro comitê de bacias. O ano passado, eu lembro que, quando entrou a turma de 2024, eles entraram muito empolgados. Professor, a gente vai formar o primeiro comitê de bacias. Aí a turma já está saindo e eu estou vendo que não vai ser criado o comitê de bacias. E essa turma que entrou agora, ela está com esse propósito também. Então, o propósito da formação deles é a gente ter esses profissionais habilitados para, futuramente, eles atuarem na parte de recursos hídricos do Estado. Então, o Profiágua ele tem essa filosofia de formação. E, Luana, você é mestranda, né, do Isso. Profiágua. Qual tem sido a tua área de pesquisa, de atuação? Eu estou trabalhando principalmente com a parte de educação ambiental, na parte de regulação e gestão, né? Governança, principalmente. De trazer, partindo do princípio de que a consciência sobre os usos da água, sobre a gestão de águas, quando você já sabe a importância, é uma coisa. Agora, você trazer esse assunto para uma população que ainda não entendeu o quão importante é esse recurso, a gente encontra muitas barreiras. Então, a minha pesquisa é nessa área de atuação, é de quebrar essa barreira para que a gente consiga avançar nisso. Porque eu acho que eu já disse algumas vezes aqui, mas sem a população fazer parte, se eles não abraçarem a causa, dificilmente a gente vai avançar. Então, quantas pessoas sequer sabem o que o professor falou no último bloco? Sobre a cobrança dos recursos hídricos. Então, para onde vai os nossos esgotos? De onde vem a nossa água? Enquanto ainda houver mistério sobre isso, significa que a gente vai falhar, não importa o quão profundo sejam as nossas pesquisas. Então, a minha pesquisa é nessa área, de atuar na educação ambiental voltada para recursos hídricos. Muito importante fazer a informação chegar a outros Exatamente. públicos e que são realmente as pessoas consumidoras da água, né? Todos nós consumimos água. E é interessante também esse diálogo, porque a gente tem uma parceria muito próxima com a Fundação Estadual de Meio Ambiente, que é a fundação que regula e gerencia a questão hídrica aqui no Estado. E um dos itens que a gente vem pontuando a cada ano para implementar os comitês de bacias hidrográficas aqui no Estado é a questão da carência de mão de obra, e a própria FEMAR alega que a gente não tem ainda essa necessidade de implementar os comitês de bacias porque não tem o conflito pelo uso da água ainda. Mas, se a gente for analisar, a gente tem várias pesquisas lá no Profiágua que já mostram esse cenário de conflitos pelo uso da água. Entendeu? Desde 2020 para cá, o cenário do agro aqui no Estado é muito grande, entendeu? E o agro ele utiliza uma quantidade de água muito grande. Então, se a gente não tiver um controle, entendeu? Para controlar esse consumo excessivo, a gente vai ter problema de escassez hídrica futuramente, como também a gente vai ter um problema de poluição hídrica também muito grande, porque o agro ele usa muito defensivos agrícolas. E os defensivos agrícolas eles não são aplicados por humanos. Hoje eles utilizam os drones. E os drones eles têm um poder de dispersar o poluente num rastro muito distante de atingimento. Aí eu acho que é isso o propósito. A gente já tem esses conflitos pelos vários usos múltiplos da água. E o Profiágua está aí para tentar desmistificar e fazer a população enxergar essa problemática aí que alguns defensivos ou então o uso descontrolado da água pode impactar futuramente a água aqui no nosso estado, como também na região amazônica. O senhor citou a FEMAR, né? A FEMAR é parceira na realização do evento, o governo do estado. Como essa articulação entre academia e poder público contribui também para essa construção de políticas públicas que sejam
efetivas, né, para os nossos recursos hídricos? Olha, a gente tem essa parceria junto com a FEMAR no sentido de trazer um aporte maior de produção científica em todas as bacias hidrográficas, não só as bacias urbanas daqui de Boa Vista, mas as bacias de todo o estado de Roraima. Então, é interessante a gente estar discutindo isso, estar trazendo pesquisas de alunos que ingressam no Profiágua para estar trabalhando temáticas que vai futuramente ajudar a própria FEMAR na implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos estadual, que é a questão dos planos estaduais, a questão do enquadramento dos corpos hídricos, a questão, como a Luana falou, a questão da cobrança pelo uso da água, a questão da outorga, né, que a outorga é feito de forma esporádica, a gente não tem um critério rigoroso para cobrar essas outorgas e nem fazer a cobrança pelo uso da água. A gente não tem nada de mecanismo, a gente não tem uma lei específica que dialoga com essa temática, coisa que outros estados têm, entendeu? Para você ter uma ideia, eu sempre falei com eles na disciplina de instrumentos, quando se vai vender a água, quando você vai fazer a cobrança pelo uso da água, você tem que ter uma vazão de referência, uma vazão ortogável, que é aquela vazão comercializável, entendeu? E aqui no estado a gente tem várias que não dialoga com nada, entendeu? Aí precisa um trabalho científico mais rigoroso, mais aprofundado, para a gente ter uma vazão de referência que possa ser utilizada para todo o estado, aliás, para todo o estado de Roraima. E, Luana, com a Amazônia enfrentando, né, cada vez mais secas severas, como a gente falou aqui, mas também poluição, riscos de escassez, o que a sociedade precisa entender sobre o seu papel, né, na preservação das bacias hidrográficas? A minha formação, eu sou formada em engenharia ambiental, só que eu vim de outro estado que tem uma realidade totalmente diferente. Eu me formei pela UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, em qual o cenário lá é de escassez gigantesca. Então, o cenário lá é uma coisa, o cenário aqui é outro. E quando a gente faz esse confronto, né, sobre as realidades, você vê que não existe uma receita de bolo na área de administração das águas. Tanto se você for falar sobre a disponibilização para os diversos usos, todo mundo tem acesso direito à água e deve acessá-la em boa qualidade, quanto na de poluição. O que vai ser jogado nessa água? O que o corpo tolera? A minha função como mestranda, quando a gente conseguir atingir esse grau, é que a gente saiba administrar, não importa o cenário, seja ele de escassez, seja ele com eventos extremos de cheia, por exemplo. Como é que a gente impede, como é que a gente prevê esses cenários, como é que a gente lida, como é que a gente administra, o que a gente pode fazer. Envolve muito poder público, porque o poder público é aquele que vai executar, né? E nós também tem uma questão que o nosso mestrado ele é profissional. Então, não é só a gente fazendo uma pesquisa, nós precisamos devolver um produto para a sociedade, um produto fonte da nossa pesquisa. Então, há uma diversidade de produtos que nós produzimos, desde cartilhas de orientação, minicursos para populações, minicursos para gestores, para que eles possam saber também, porque uma pessoa só ela não muda o mundo. Mas, se todo mundo der as mãos, souber o que fazer, muitas das coisas que a gente enfrenta hoje poderiam ser diferentes. E a gente quer evitar tragédias, a gente quer evitar desastres, mas se a gente não souber reconhecer quando o desastre está vindo, aí é que falha tanto a academia, como a gestão pública, até mesmo a população. Porque muita coisa a gente poderia fazer em conjunto se tivesse essa força unidas. E uma pessoa formada nessa área, ela vai saber orientar qualquer público sobre como proceder. Bom, a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso programa, mas queria que vocês reforçassem as datas, o local de inscrição, o convite, né, para que a população interessada participe do seminário. Vai lá, Olana. Lembrando que nosso evento vai acontecer do dia 9 a 12 de dezembro, já na semana que vem, então estão todos convidados. Nossas inscrições online estão disponíveis pelo Instagram, o link, né, está disponível pelo Instagram do Profiágua,
Caso você tenha interesse e não tenha acesso à internet, pode estar indo ao local, que nós estaremos em inscrição no dia 9, para que todo mundo tenha acesso e possa participar. Muito bom. Jéssica, eu queria agradecer o espaço aqui que vocês deram para a gente fazer essa divulgação, bem rápido, que eu sei que o horário Não, já está... eu ainda ia lhe pedir para deixar uma mensagem sobre a importância dessa discussão aqui. A gente tem um pouquinho de tempo, um então finalzinho aí. Pode falar, professor. Ó, agradeço o espaço, né, que vocês deram para a gente, e só enfatizando aqui o que a Luana falou, o nosso evento começa de 9 a 12 de dezembro, é o período do evento. Dia 9, pela parte da manhã, vai ser os minicursos, pela parte da manhã e à tarde, né, Luana? Isso. E à tarde, a partir das 18 horas, a gente vai estar com credenciamento. Quem não conseguiu fazer pelo site, pode ir lá no local, que a gente faz na hora. E às 18h30 a gente vai estar com a abertura, com a convidada, a superintendente adjunta da ANA e um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles vão vir fazer a abertura do evento. E a abertura traz essa temática que o evento se propõe a desenvolver, que é a questão da poluição hídrica e escassez hídrica na Amazônia. Entendeu? Então, todos são convidados. Qual vai ser o local do evento? Para a abertura, vai ser no Pronat, ali na universidade, que é o primeiro prédio ali quando você está indo sentido aeroporto. Depois disso, no restante dos dias, de 10 a 12, vai ser no IGEL, nos auditórios Hidros. Auditório Hidros. Então, muito obrigada, Luana Madruga, mestranda do Prof. Água. Professor Pedro Filho, também muito obrigada pela participação aqui para falar sobre o 5º Seminário de Gestão de Bacias Hidrográficas. O espaço está aberto para suas considerações. Primeiramente, agradecer, né, a todos por esse espaço, né, poder trazer isso, tá, que eu acho que é uma grande oportunidade. E reforçar o convite que nós queremos muito que a sociedade participe dessa discussão, que venham participar. Vamos ter palestras em diversas áreas sobre questões de gênero e o acesso à água. Nós vamos trazer não só a parte técnica, mas também a parte social, que ela é importantíssima. Então, reforço o meu convite e agradeço novamente. Legal. Pronto, só pegando carona também com a Luana, mais uma vez agradeço o espaço, né, que vocês deram para a gente e falar um pouco da questão do seminário. O seminário é um seminário que ele vai abordar a questão da poluição hídrica, escassez hídrica na Amazônia. E a gente vai estar trazendo, durante esse evento, muitas palestras, mesas redondas, painéis, né, painéis que vão estar discutindo a questão da poluição, a questão dos eventos climáticos extremos. Tem os minicursos no primeiro dia, né, Luana? Sim. E também, no segundo dia, vai ter a apresentação das propostas dos ingressantes, que é a turma dela de 2025, para a comunidade externa, porque é o momento de você ver o que eles vão discutir naquela seleção, nessa turma de 2025. São temas bem interessantes, temas que dialogam com a questão da educação ambiental, que ela falou, temas que vão discutir a questão de alternativa de tratamento de esgoto para comunidades rurais, a questão de barragem de terra, Geração de energia. Geração de energia. Então, são temas assim, muito interessantes que eu já deixo, desde já, o convite para toda a sociedade, caso queira participar. Alunos da universidade, a comunidade externa e todo o público que tem um certo interesse com a temática hídrica aqui no Estado. Muito obrigada, professor Luana. E a você também que nos acompanhou, muito obrigada. Fica aí o convite para participar do evento. E a gente te espera na próxima edição do Assunto é Gestão. Tchau!